Capítulo 191, resolvido. Tradução, GP Revisão, Azel. Ao guardar a pequena lâmina de dente de serra negra no saco Qiankun, a marca escondida dentro dela também foi apagada diretamente pela vigorosa energia mental de Lindung. Lâmina Moyun. Quando sentiram que sua conexão com a lâmina Moyun desapareceu completamente, a dupla An pensou rapidamente. Durante esses anos, a razão pela qual eles conseguiram ser tão bem-sucedidos, de modo que mesmo alguns praticantes do nível Yuandan perfeito não se atrevem a ofendê-los, principalmente foi devido à lâmina Moyun. Embora fosse apenas um tesouro alma de baixo ranking, era extremamente eficaz para ataques furtivos. Se alguém não fosse cuidadoso, até mesmo um perito do nível Yuandan perfeito seria morto em um ataque. No entanto, a lâmina Moyun, que sempre era geralmente bem-sucedida, parecia ter encontrado alguns problemas hoje. Não só o ataque furtivo foi detectado por Lindung, ele também apagou completamente a marca dentro dela. Assim, basicamente, perderam o seu trunfo. Em resposta, seus olhos ficaram vermelhos sangue imediatamente. Mate esse desgraçado. Enquanto a dupla estava encarando, Yuishan limpou o sangue no canto da boca, incapaz de lidar com o choque que o poderoso ataque de Lindung teve sobre os três, quando ele gritou severamente. Ele entendeu muito bem que, se desta vez ele falhasse novamente, ele realmente nunca poderia recuperar o equilíbrio aqui. Se ele lutasse, ainda poderia haver alguma esperança, mas, se não o fizesse, isso significaria morte certa. Bang. O fato de que Yuishan pôde se tornar o líder da seita da Alcateia do Lobo Sangrento significava que ele tinha algum carisma, então ele gritou quase que imediatamente. Ele entendeu claramente que o ataque anterior de Lindung já fez com que a dupla An se tornasse temerária em seus corações. Se ele mostrar quaisquer sinais de querer recuar agora, esses dois tipos provavelmente fugiriam ainda mais rápido do que ele. Naquele momento, sem a ajuda deles, ele não poderia ameaçar Lindung sozinho. Como Yuishan esperava, a dupla de An estava com os olhos vermelhos de sofrimento por perder a lâmina Moyun, então, quando o viram carregar sem medo, o calor correu para suas cabeças. Eles bateram no chão e mais uma vez atiraram para frente, com vigoroso poder Yuan jorrando e cobrando mais uma vez contra Lindung. Bang bang. Embora o trio tenha resistido, às vezes, diante do verdadeiro poder, essa chamada resistência era inútil. Portanto, assim como os três números estavam a vários metros de Lindung, suas figuras desonestas foram forçadas de volta pela formidável alabarda, de modo que até as linhas de feridas foram deixadas em seus peitos. O sangue escorria dessas feridas, molhando uma grande parte de suas roupas. Um a um, os olhares ficaram cheios de espanto quando se voltaram para a figura que ainda não havia se movido do local, mas usando a alabarda nas mãos para empurrar o trio Yuishan para um estado tão triste. Muitas pessoas aqui ainda se lembraram de quanto Lindung lutou apenas para derrotar um Weitong. No entanto, era apenas um ano desde então, e ele já havia crescido tão poderoso. Se o falecido Weitong soubesse disso, ele provavelmente se sentiria extremamente satisfeito pelo fato de que pelo menos sua perda era natural. Bang! 3 figuras voaram para trás, desenhando 3 trilhas de sangue de dezenas de metros de comprimento. Desta vez, eles já não tinham expressões ferozes enquanto lutavam novamente para se levantar. No fundo dos olhos, o medo começou a surgir. Seu ataque combinado desesperado na verdade não conseguiu fazer com que o Lindung desse meio passo atrás, em vez disso, quando eles resistiram, as feridas em seus corpos apenas aumentaram. Enquanto olhavam para o jovem calmo com a alabarda, uma sensação de derrota surgiu nos corações do trio de Yuishan. Evidentemente, até mesmo o seu poder combinado foi incapaz de conseguir muito efeito contra a força dele. Eu deixei um desastre para trás depois de tudo. O coração de Yuishan estava cheio de amargura. Embora ele desejasse por muito tempo livrar-se de Lindung, ele havia subestimado a taxa de crescimento do adversário.
Originalmente, ele pensou que, embora o talento de Lindong não fosse comum, ele precisaria de pelo menos 2 anos para chegar ao nível onde ele poderia ameaçar Yuishan. No entanto, a realidade perante ele hoje permitiu que percebesse que ele havia superestimado esse período de tempo várias vezes. Ele definitivamente não pode aguentar por muito tempo. Se nós aguentarmos, definitivamente o destruiremos. Seu olhar piscou enquanto Yuishan repentinamente dizia severamente mais uma vez. Quando seu grito severo deixou sua boca, o corpo de Yuishan voltou violentamente. Ao lado dele, a dupla An também se lançou para frente como um reflexo condicionado. No entanto, quando a dupla atingiu sua velocidade máxima, de repente perceberam que a figura de Yuishan se voltou e estava voando na direção oposta. Esta cena faz com que a dupla An fosse um pouco surpreendida. Logo depois, eles rapidamente recuperaram a razão, já que suas expressões imediatamente se tornaram extremamente feias. Desgraçado! A dupla amaldiçoada, este Yuishan que obviamente planejava escapar, deixando os dois para fazer sua retaguarda. Esta era uma das coisas que os dois irmãos adoravam fazer, eles não esperavam que realmente pudessem apreciar o que era no final de recepção. Embora tivessem alguns laços com Yuishan, estava longe do nível onde eles morreriam por ele. Assim, quando viram Yuishan fugir, a dupla também se virou ao mesmo tempo, mas, assim como eles planejavam escapar, uma figura passou por eles por cima de suas cabeças, quando um tremendo vento bateu implacavelmente em seus peitos. Plup! Um poder assustador entrou em erupção naquele momento, fazendo com que a dupla de An vomitasse selvagemente um bocado de sangue, de modo que mesmo seus peitos cederam um pouco, antes de serem explodidos para trás e esmagados na sede da Associação dos Mil Ouros. Deitaram no chão, torcendo e sangrando como 2 cachorros mortos. Amarre-os! Quando viu a dupla sendo espancada até que eles ficassem praticamente paralisados, o canto dos olhos de Xiavanjin se contorceu por um momento antes de gritar em voz baixa. Imediatamente, um grupo enorme de soldados da Associação dos Mil Ouros prosseguiu e amarrou firmemente a dupla An. Lindong é verdadeiramente aterrorizante, ele obteve o domínio absoluto mesmo contra 3 adversários. Com tanta força, quem mais pode ser seu oponente no nível Yuandan perfeito? Ao ver a dupla de An impotente para resistir quando foram presos, Xiavanjin suspirou suavemente em seu coração. Ele sentiu cada vez mais que seu investimento inicial em Lindong era, de fato, a decisão certa. De um lado, os lindos olhos de Xuansu se voltaram para longe, e de repente ela disse: Yuishan quer fugir de novo. Se eles falharam desta vez, a alcateia do lobo sangrento definitivamente não conseguiria sobreviver. No entanto, se Yuishan conseguisse escapar, seria bastante problemático. Afinal, esse homem teve influência considerável entre as sociedades negras em um raio de centenas de milhas em torno da cidade de Yan. Se ele fugisse com sucesso, seria um grande problema no futuro. Lindong não o deixe escapar. Xiavanjin pareceu bastante calmo. Dos métodos usados em Weitong e Guiyan, Xiavanjin sabia que Lindong era uma pessoa que nunca permitiria as pontas soltas. Além disso, a ameaça que era Yuishan era ainda maior do que Weitong e o resto. Lindong absolutamente não permitiria Yuishan escapar com êxito e trazer problemas novamente no futuro. Ao ouvir isso, Xuansu também suavemente suspirou e acenou com a cabeça. Enquanto os dois estavam conversando, a figura de Yuishan já havia abandonado rapidamente a área. Enquanto ele estava fugindo, as tropas da alcateia do Lobo Sangrento também fugiram em todas as direções. Por um tempo, esta área tornou-se extremamente caótica, enquanto Yuishan aproveitou esta oportunidade para acelerar aumentando a distância. Lindong olhou com expressão calma no rosto para a figura que fugia rapidamente. Uma espada varreu sob seus pés enquanto o corpo flutuava lentamente. No entanto, ele ficou no meio do ar e não deu nenhuma indicação de perseguição. Embora as ações de Lindong tenham causado um pouco de surpresa às pessoas,
devido ao poder irresistível que ele havia demonstrado antes, eles não se atrevem a questioná-lo. No caos, a figura de Yuishan fugia cada vez mais. Momentos depois, apenas quando ele se aproximou às multidões caóticas, ele silenciosamente suspirou em alívio, pouco antes de inclinar a cabeça e ser capaz de ver Lindong pairando longe em meio ao ar, enquanto um olhar sinistro percorreu os olhos de Yuishan. Merda, merda, apenas espere. Você destruiu minha alcateia do lobo sangrento, Yuishan, definitivamente vou arruinar você e sua família. Yuishan murmurou vingativo para si mesmo. Claro, enquanto esses pensamentos maliciosos agitaram sua cabeça, sua velocidade não diminuiu em nada. Em um instante, ele correu mais uma dúzia de metros. Bang! No entanto, assim que Yuishan se moveu vários metros após sair da multidão caótica, o chão diante dele explodiu de repente. Rochas quebradas voavam para cima, uma vez que uma sombra negra semidiscernível flutuava nos cantos de seus olhos, trazendo um fraco cheiro da morte com ele. Quando aquela sombra negra atravessava o canto dos olhos, todos os cabelos do corpo de Yuishan ficavam de pé. Seus anos de experiência permitiram que ele desesperadamente fizesse o poder Yuan em seu corpo formar camadas finas de membranas de poder Yuan na frente dele. Pop pop pop. À medida que as membranas de poder Yuan se formaram, sem esperar que Yuishan relaxasse, a sombra preta chegou silenciosamente. As camadas de membranas aparentemente resistentes de poder Yuan desmoronaram camada por camada. A taxa em que as membranas de poder Yuan caíram foi assustadoramente rápida. Em poucas respirações, destruiu a última camada de defesa de poder Yuan e apareceu diante do assustado Yuishan. Não? Este ataque foi extremamente feroz e rápido. Enquanto olhava para a sombra negra que rapidamente se alargava em seus olhos, uma súplica surgiu rapidamente da garganta de Yuishan. Plop. Assim como o som saiu da boca, um pequeno ruído tocou, enquanto a sombra negra atravessava sua garganta diretamente, deixando um pilar de sangue no meio. Enquanto isso, o corpo de Yuishan ficou rígido quando caiu. Bang! O corpo de Yuishan caiu lentamente, antes de bater fortemente no chão. Um som baixo causou alguns olhares para serem lançados. No entanto, quando viram Yuishan deitado em uma poça de sangue, os sons de suas bocas foram praticamente interrompidos em um instante. A cena de repente calou a todos. As mentes de todos estavam vazias enquanto olhavam para o cadáver que estava lentamente ficando rígido e frio. O principal praticante que aterrorizou a cidade de Yan por cerca de uma dúzia de anos, líder da alcateia do lobo sangrento, havia morrido dessa maneira. No silêncio, Lindong levantou a palma da mão, enquanto a sombra negra retornava, antes de se transformar em uma pequena lâmina de dente de serra e apareceu na sua mão. Este era o tesouro alma de baixo ranking que ele havia arrebatado da dupla An, a lâmina Moyun. Não é ruim. Lindong olhou para o objeto em sua mão, enquanto os cantos de sua boca se levantavam em um sorriso. A ameaça, uma vez grande, foi resolvida hoje.